Olá pessoal, eu sou Janaína Martucelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. E hoje nós vamos a mais um quadro, o produtor pergunta, eu respondo. E eu vou responder a pergunta do Noedson Souza Lima, em que ele pergunta qual capim é melhor para o Nordeste, Tamani ou Maasai? Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Então, pessoal, essa pergunta do Noedson, ela é muito comum. Tá? Então, o Noedson está no Nordeste, ele não me fala exatamente em que região ele está no Nordeste, até porque dentro do Nordeste nós vamos ter vários climas também, né, pessoal? Mas, de toda forma, dá para a gente ter uma noção que ele quer saber qual dos dois, se é o Tamani ou se é o Maasai, que vai servir para a área que a gente tem pouca chuva. Então, acredito que a pergunta tenha vindo nesse sentido. Então vamos lá, a gente está aqui, né, num sistema rotacionado de capim Tamani que vocês já conhecem, que a gente já fez vários vídeos aqui para vocês, que a gente utiliza as nossas ovelhas, mas nós estamos numa região em que chove aproximadamente 1.500 milímetros por ano. Então uma região que tem 6 meses de chuva, 6, 7 meses, né, tá concentrada nesse período aí de verão, e depois a gente entra no período seco. E esse Tamani sofre no período seco, tanto que na seca nós não utilizamos esse Tamani para o nosso rebanho, porque realmente não há rebrota. Porque no período seco aqui na nossa região falta luz, falta temperatura e falta água. Mesmo se eu irrigasse, esse Tamani não iria responder, porque ia faltar luz e ia faltar temperatura. E isso não vale só para o Tamani não, tá, pessoal? Isso é para as nossas forrageiras tropicais aqui no Brasil Central. Nós temos também um sistema de capim mombaça, que vocês também já conhecem para as nossas vacas de leite, que mesmo que a gente irrigue, no período seco do ano a gente não vai ter bom desempenho desse mombaça, porque falta luz e falta temperatura. Então a cultivar Tamani, ela não é uma cultivar adaptada a solos em que a gente vai ter pouca precipitação, ou seja, pouca chuva. No Nordeste, o regime de chuva é diferente. O que acontece? Na época lá que está faltando água, é uma época que a gente tem muita luz e muita temperatura. Então se a gente irriga o capim Tamani, os resultados vão ser fabulosos. Então no Nordeste, com sistemas irrigados, nós temos capim disponível, pasto, o ano inteiro, porque não tem limitação de luz e não tem limitação de temperatura, só vamos ter a limitação da água. Então, quando a gente corrige isso, a gente consegue ter altos desempenhos desse capim e, consequentemente, bom desempenho animal. Mas partindo do princípio que o sistema dele não é irrigado, o que eu tenho para dizer para ele é o seguinte: o capim Tamani vai sofrer muito mais do que o Maasai, porque o capim Tamani precisa de um regime de precipitação, um regime hídrico, uma quantidade de chuva muito maior. Eu tenho recebido muitos relatos, alguns colegas do Nordeste têm trabalhado com Maasai nos centros de pesquisa e nas universidades e têm trazido para a gente bons resultados da cultivar Maasai no Nordeste. Tá? Então, Maasai tem se apresentado uma planta muito rústica e bastante resistente à baixa precipitação. É claro que num sertão, né, onde a gente tem baixíssima precipitação, a gente não vai recomendar cultivar Maasai. Nós vamos trabalhar com palma forrageira, búfalo, né? Haja visto o exemplo que vocês têm aí da fazenda Carnaúba, né, que está inserida no sertão nordestino e que tem excelentes resultados de produtividade trabalhando com palma e capim búfalo, tá? Que são forrageiras muito adaptadas a essas baixíssimas precipitações da região. Mas se você está numa região que chove mais um pouco, né, e o que é esse mais um pouco? Você tem um acumulado aí de 500, 600 milímetros, o capim Maasai até vai, mas ele se desempenha muito melhor quando a gente tem precipitação em torno aí de 800 milímetros, tá, pessoal? Então, Noedson, para você, para sua resposta, eu não usaria o capim Tamani. Verificaria se na sua região teria precipitação suficiente para o Maasai e arriscaria, então, a cultivar Maasai. Pessoal, então respondi a pergunta dele. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem, né, as suas respostas aqui no nosso canal, coloque aqui embaixo nos comentários, né, que a gente tenta gravar para poder responder para vocês o maior número de perguntas possível. Às vezes não vou conseguir responder todas, mas vou fazer de tudo para responder o máximo que eu puder, tá bom, pessoal? E aí eu convido vocês também a visitarem www.pastofert.com, tem blog lá e uma opção de coisa para vocês olharem. Os nossos livros estão disponíveis lá para vocês, darem uma lida no sinopse, ver o que vocês acham dos livros, tá bom, pessoal? E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.